programa anterior, continuamos em Lindos e já nos despedimos de Rhodes. Com o iate Curiacos, partimos para o nosso próximo destino, ainda em terras gregas. E chegamos em Kos! E levamos também o nosso guia Temis. E aí, o que achou do destino anterior? No programa de hoje, vamos estar por Kos, na Grécia. Vamos nos aventurar pela Cidade Velha e descobrir o que encontramos de interessante num dos destinos náuticos mais importantes da Europa. E é claro que história não vai ficar de lado no programa de hoje. Por isso, não saia daí e continue conosco. Kos está localizada no coração do Mar Egeu, um dos destinos náuticos mais importantes da Europa. Junto da marina podemos ver muita movimentação turística e onde podemos encontrar restaurantes e lojas de souvenirs. Os turcos conquistam todo esse território que se chama Turquia, conquistam a Península Balcânica, mas ficavam essas ilhas aqui, nas mãos dos cavaleiros de São João, que foi o último baluarte do mundo cristão que caiu em 1522. Chipre caiu em 1570, nas mãos dos turcos. E foi no século XIX que os povos cristãos da Península Balcânica começamos a fazer guerras de independência para nos liberar dos turcos. No século XIX nasce a Nova Grécia, Sérvia, Bulgária, Romênia, Albânia, nas revoluções nacionais pela independência. Do período turco, aqui temos uma mesquita, vejam a mesquita e o minarete do lado. Por que Rhodes e Kos têm muçulmanos ainda? Falo ainda porque, eu já vou explicar por que falo ainda. É que turcos e gregos trocamos minorias em 1923. Saíram da Grécia 400 mil turcos muçulmanos que até falavam grego. E vieram da Turquia para a Grécia 1.320.000 cristãos ortodoxos que falavam grego e alguns até falavam turco, mas eram cristãos. Essa troca de minorias foi entre Turquia e Grécia. E por que Kos e Rhodes tem alguns muçulmanos e tem monumentos com minaretes? Porque Rhodes e Kos estavam dentro do Estado italiano. Eram da Itália. Logo não participaram na troca de minorias. Esta mesquita se chama Mesquita da Loggia. Loggia, usando um nome italiano. Bem pertinho da marina encontramos alguns pontos turísticos, como a Mesquita Lótsias, que remonta a 1786. Foi construída pelo almirante e comandante turco da frota otomana, chamado Hacı Hasan Pasha. A mesquita foi construída com mármores e pedras de ruínas antigas, alegadamente onde existia uma igreja dedicada a São Jorge. A arquitetura exterior é deslumbrante. Há 61 janelas, estilo mauritano, em todas as paredes, proporcionando luz natural excepcional ao longo do dia. O imponente minarete fica ao lado noroeste da mesquita e em frente encontramos a árvore de Hipócrates. Quando turcos e gregos trocamos minorias, em 1923, em várias cidades gregas que tinham mesquitas com minarete, aquilo que fez o Estado grego foi cortar os minaretes para esquecer o período do governo turco muçulmano. Antes, essas mesquitas tinham sido igrejas. Então, de igrejas viraram mesquita, de mesquita viraram novamente igreja. Aqui não aconteceu, porque aqui ficou uma minoria muçulmana. Então não cortaram o minarete. É um costume
na história das civilizações falando, é um costume cruel, ruim. Não é bom esquecer, não é bom tentar apagar a memória do outro. Em Rhodes e em Kos vimos minaretes, que lembram da história do lugar. Passado muçulmano. Na realidade, jamais foram muitos os muçulmanos que moraram nessas ilhas. E quando foi assinado um tratado de paz entre turcos e gregos em 1922, quando acordaram trocar minorias, os turcos falaram: nós não queremos as ilhas do Mar Egeu, porque preferiam ficar com a Trácia Oriental. Por que não queriam? Porque não tinham muita população. Eles assinaram isso. O problema hoje é que eles agora querem as ilhas, por outras razões de geopolítica. Agora que estamos num conflito, a Grécia fez uma aliança com a França ultimamente, defensiva. Se alguém ataca a França, a Grécia ajuda. Se alguém ataca a Grécia, a França ajuda. Está um pouco complicado a situação. Esperamos que acabe aí. Então, essa árvore em grego se chama plátanos. E este que foi chamado plátanos de Hipócrates, já que é uma árvore antiga. Então, as pessoas sempre associam o antigo com a pessoa mais famosa do lugar. Quem é o mais famoso deste lugar? O Hipócrates, o pai da medicina. E assim adquiriu esse nome, o plátanos do Hipócrates. Vamos a passar dentro da fortaleza. É verdade que ele ensinava as pessoas aqui nessa árvore? Há tradições, há tradições várias, mas nós não podemos afirmar que ele ensinou aqui. A fortaleza foi construída seguindo os critérios da época. Falamos em Rhodes, ele já tinha pólvora no século XIV. E era logo mais importante fazer muralhas grossas do que altas. Antes, importante era que fossem altas, mas nessa época queriam que fossem grossas para aguentar os bombardeamentos. E a parede não é vertical, mas é diagonal, por essa razão, para que as bombas do inimigo, caindo na parede, caírem numa forma bem perpendicular, para provocar menos estragos, que caindo em forma não perpendicular. 90 graus entre a bomba e a muralha. Estamos na ponta norte da ilha e verificamos muitas semelhanças com Rhodes. Neste momento estamos a caminho do castelo de Neratia, ou Castelo dos Cavaleiros de São João. Foi construído com pedra local e com restos de construções e edifícios anteriores. Ainda mostra alguns brasões na alvenaria, algumas colunas, bases e arquitraves das ruínas da cidade velha. E aqui temos material em segundo uso. Os cavaleiros de São João usaram qualquer material disponível para construir. O que vemos aqui? Relevos antigos com guirlandas e máscaras de teatro, da comédia e da tragédia. Do mausoléu de Halicarnasso, que está em frente, na atual Turquia, encontramos pedaços do mausoléu de Halicarnasso aqui na ilha de Rhodes. Foi usado como material de construção. Fragmentos, claro. Construído pelos Cavaleiros Hospitalários de São João, é um belo exemplo da arquitetura de fortificação dos cavaleiros no Dodecaneso. Para sua construção, que começou em 1436 e foi concluída em 1514, os cavaleiros usaram muitas peças arquitetônicas da antiga cidade de Kos e do Asclepion, que ainda hoje são visíveis em várias partes do castelo. O castelo deve a sua forma atual ao Serviço Arqueológico Italiano, que durante a ocupação italiana demoliu os anexos otomanos e procedeu a uma extensa restauração do castelo, tentando alterá-lo de volta à sua forma original.
hoje nós estamos em Kos, no coração do Mar Egeu, um dos destinos náuticos mais importantes da Europa. Vamos conhecer ainda hoje os seus pontos turísticos e a sua história, juntamente com o nosso guia. Continue conosco nesta rota. Essa cidade lá em frente se chama Halikarnasso. Os turcos mudaram o seu nome para Bodrum. Halikarnasso se chamava na antiguidade, onde governava um tirano que se chamava Mausolo, que preparou um túmulo monumental para si. E esse túmulo foi chamado Mausoleu a partir de Mausolo, o seu nome. Como tinha partes subterrâneas, 2 milênios mais tarde, quando os turcos conquistaram essa terra, encontraram as ruínas dessas partes subterrâneas e achavam que era uma prisão subterrânea. E prisão subterrânea, na língua deles, na língua dos turcos, se diz Bodrum. Por isso chamaram assim a cidade, Bodrum, em vez de Halikarnasso. Como vemos, está crescendo. As atividades turísticas cresceram aqui do lado do Mar Egeu, na Turquia. E lá, onde estava aquele monumento que chamamos Mausoleu, de lá os cavaleiros de São João, de navio, trouxeram pedaços também para construir aqui. E não só daqui, pegaram da cidade antiga, pegaram do santuário de Asclépio e colocaram dentro das muralhas. Às vezes nos museus encontramos fragmentos de estátuas que tiramos de dentro da muralha, desta e de outras, porque foram usadas em segundo uso. Em Rhodes tínhamos falado que o bronze era muito reutilizado. As estátuas de bronze sumiram, porque foram fundidas para fazer outra coisa. Mas as coisas de pedra conservam melhor, porque não são fundidas. Agora, a fortaleza. Aqui vemos a fortaleza menor e estamos a pisar em cima da fortaleza maior, são duas. Lá era como um último refúgio, em caso de que o inimigo entrasse aqui dentro. São muralhas do século XIV e XV e, como vimos em Rhodes, vemos às vezes os escudos nas paredes. E os escudos são das casas dos grandes mestres, ou seja, aqueles que administravam ou governavam o território ocupado pelos cavaleiros de São João. Em Rhodes tínhamos visto o escudo de Portugal, num desenho, e de outros países da Europa Ocidental também. Fortaleza dos Cavaleiros de São João, na ponta norte da ilha, em frente das terras que já no século XIV eram turcas. E os Cavaleiros de São João acreditavam que era preciso um lugar estratégico construir aqui. Os turcos são descendentes dos otomanos, assim como os gregos somos descendentes dos bizantinos. O que identifica os turcos e os otomanos? É que o Império Otomano falava turco e era muçulmano. O que identifica os gregos de hoje com os bizantinos? Que o Império Bizantino era cristão ortodoxo e falava grego, como ainda nós. Sim. Na Mongólia vieram os húngaros, os finlandeses e os turcos. Por isso eles falam línguas semelhantes, que têm semelhança com o mongol. Eles chegaram, eles eram nômades, não cozinhavam. Eles, como cada nômade na época, o cavalo e ele, a arma, grande guerreiro. Mas eles, passando pelo Irã, adotaram o Islã. Eles eram pagãos, quando estavam nas estepas do Altai. Passando pelo Irã, adotaram o Islã. E depois entraram naquilo que agora é Síria, Líbano, e entraram dentro daquilo que agora é Turquia, que antes era bizantino, e agora é deles. Temos esse conflito. Ultimamente na televisão grega fala-se de que nas águas territoriais gregas entram pescadores turcos e ameaçam com navios maiores
e ameaçam os pescadores tradicionais gregos com as barcas de madeira, que sempre pescaram aí, agora pescam. E esse não é o único problema. Segundo a lei internacional, todos os países do mundo têm direito a estender o espaço territorial marítimo às 12 milhas. A Grécia tem 6, não 12, mas tem direito de fazer 12. Em 1995, o parlamento turco decidiu que se a Grécia estende o seu espaço territorial às 12 milhas à volta das ilhas, é uma casus belli, eles vão declarar a guerra. Quando estamos numa distância menor de 12 milhas, separas no meio. Mas eles não gostam de nós estender nosso espaço territorial 12 milhas, mesmo nas nossas ilhas que estão longe da Turquia. Eles não querem. E eles, como foi estudado o fundo do mar Mediterrâneo, o fundo do mar Egeu, e parece que é gás natural aproveitável, eles agora querem. E eles desenharam no mapa sozinhos o espaço deles, submarino, que passa por cima das ilhas gregas. Eles falam que as ilhas não têm banco continental, coisas assim. Então eles passam por cima das nossas ilhas, passam por cima de Creta. É um conflito. Então, os Cavaleiros de São João chegaram lá na Terra Santa para proteger os peregrinos cristãos que queriam ir a visitar Jerusalém e encontravam conflito com os turcos que nessa época governavam lá. Então, eles ajudavam os peregrinos, davam hospitalidade, por isso chamamos eles hospitalários, mas pouco de cada vez transformaram-se numa ordem militar. E algo que os monges da igreja cristã oriental jamais desenvolveu monge armado, porque jamais desenvolveu ordens. As igrejas ocidentais têm ordens, os ortodoxos aqui no leste não separam-se em ordens. São todos monges e freiras e acabou. Mas eles desenvolveram uma ideia de monges armados. E eles governaram esta terra por mais de 2 séculos. E ainda temos monumentos da época deles. Cavaleiros de São João. Não eram de Israel. Eles vieram de lá como em retrocesso ante a expansão do Islã. O interior do castelo foi concluído no ano de 1445. É retangular, com 4 altas torres redondas em seus cantos, sendo a torre sudeste incorporada ao lado leste da fortaleza externa. Todo o lado sul, oeste e metade do lado norte permanecem intactos com as suas torres, enquanto a outra metade norte e todo o lado leste da fortaleza foram destruídos. Uma primeira linha de defesa de muralhas redondas e oblongas foi construída ao longo de toda a extensão do lado sul, de 1454 a 1478, para proteger a entrada principal. Aquilo que chamamos de Idade Média é algo que é mais pelo Ocidente Europeu que pelo Oriente Europeu. Porque o Ocidente Europeu, o Império Romano caiu aos povos germânicos que atacaram pelo norte, entraram, misturaram-se com os romanos, e assim nascem os povos cristãos da Europa Ocidental. No Oriente, o Império Romano continuou vivendo 1000 anos. Roma caiu no século V, mas a nova Roma, Constantinopla, caiu no século XV. Quando os germanos entravam no Império Romano na parte ocidental, os eslavos entravam na parte oriental. O nosso programa de hoje já está quase a terminar, mas não perca a nossa próxima rota
Vamos continuar conhecendo mais sobre a ilha de Kos. Agora vamos ficar com o momento musical que tivemos no Iate Curiacos. E no próximo programa, vamos continuar a conhecer sobre a ilha de Kos, na Grécia. Continuaremos a nossa rota pelo interior do castelo e logo depois vamos para a Ágora de Kos. História e cultura no nosso próximo programa não vão faltar. Por isso, não perca, te esperamos!